Isaías, capítulo 6, e o versículo, nós vamos ler do 1 ao 8, Isaías 6, do 1 ao 8. Queremos nós, a Chama Viva, desejar a Rádio Palavra Acústica, os irmãos que estarão ouvindo lá, a graça e a paz do Senhor, e que o Senhor, com a sua graça e misericórdia, também possa tocar no coração de vocês, queridos, em nome de Jesus. Achou? Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do liminar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Obrigado, Senhor. Glória ao teu nome por essa palavra. Que o teu Espírito que inspirou Isaías possa falar conosco e nos dar mais profundidade nessa palavra, mais revelação, Senhor. Espírito Santo, que todos aqui tenham a mente amarrada à tua palavra agora, atenta à tua palavra, que o Espírito também vai recebendo desse pão vivo que vem do céu, que é a palavra, que é o verbo, que é Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém. Você pode se sentar, querido. Quando nós, queridos, saímos de casa e nós viemos ao culto nessa manhã, ou qualquer dia que a gente vai ao culto, a gente vem para preencher algumas necessidades que nós temos, né? Quando você vai ao restaurante porque você está com fome. A mulher vai no salão de beleza por causa do quê? Fala aí, mulheres. Passar tempo? Não? Fazer fofoca. Aí, irmão, gostei. Ela vai na funilaria e pintura, ela precisa, então ela tem uma necessidade, ela vai porque ela precisa de algo. Você trabalha por quê? Você gosta? Também, né? É gostoso trabalhar. Porque você tem uma necessidade de ser suprida. Quando nós viemos para o culto, nós viemos aqui com necessidades básicas, né? E eu quero nessa manhã, casa da luz acesa, querido, nessa manhã, mostrar para você nessa palavra 3 necessidades básicas que precisamos ser supridas quando nós viemos ao culto. 3 necessidades de vir ao culto. A primeira dela está aí no versículo 1, que diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele vai tendo uma visão, porque ele foi ao templo, né? O profeta foi ao templo e ele teve uma visão da glória de Deus, né? Da glória do Senhor, assentado num alto e sublime trono. As abas enchiam o templo, serafins estavam voando com 6 asas, né, tal, e clamavam um para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E aí diz que se moveram as bases do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Olha, ele foi ao templo. E eu vejo aqui a primeira necessidade da gente vir ao templo, é necessidade de contemplação, de adoração e de comunhão com o Senhor. É a primeira necessidade. Você vê que ele vai ao templo e Deus se apresenta a ele porque ele foi para adorar, ter comunhão e buscar o Senhor. Então nós temos necessidades. Perceba que ele foi ao templo para adorar. Eu gosto desse salmo aqui, ó, Salmo 100,
versículo 4. Olha que gostoso, querido. Que jeito que a gente tem que entrar na casa de Deus? Entrais por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o seu nome. Olha que gostoso nós vimos para casa assim. É para preencher essa primeira necessidade. O homem, Deus criou ele, querido, todos, não tem um, todos, Deus criou por natureza para ser um adorador. Você vê aquele que está afastado, até o ateu, Deus criou ele para ser um adorador. Mas muitas vezes ele diz, sou ateu, graças a Deus, né? Mas Deus criou ele com essa necessidade. Então, o que eu entendo, se Deus criou todos para ser um adorador, e nós temos essa necessidade de vir ao culto e adorar, se a pessoa não adorar a Deus, você pode ter certeza que ela vai adorar qualquer outra coisa, porque tem essa necessidade nele de ser um adorador. Talvez ele compre um carro e ele comece a adorar o carro. Talvez ele adore uma pessoa, ele adore um cantor. Ele adora, tem gente que adora a natureza, que adora o sol, que cultua. Por que ele faz isso? Porque ele não encontrou o Deus verdadeiro para adorar. Então ele tem uma necessidade de adorar alguma coisa. Ele se apega àquela coisa. Aos pés de quem nós gastamos muito tempo, é aquilo que a gente adora. Aquilo que a gente investe. Naquilo que a gente investe toda a nossa vida, é aquilo que a gente adora. Então nós somos adoradores. Diz para quem está do teu lado, nós somos adoradores. Por isso que você vai ver em Êxodo 20, né? Os 2 primeiros mandamentos de Deus, está relacionado com isso. É quem adorar e como adorar. Quem adorar? Não adore outro Deus a não ser eu. Como adorar? Não farás para ti imagens de escultura. Eu sou espírito e me adorem em espírito. Então eu vejo assim, quando a gente se reúne para adorar, a primeira necessidade que a gente vencer para suprir é a necessidade de comunhão com Deus. Necessidade de buscar mais. Né? Nós cantamos hoje, dá-me tuas asas para te alcançar nos lugares altos aonde tu estás. Nesse lugar de glória, nesse lugar onde os serafins estão cantando santo, santo, santo. Nós podemos estar lá? Claro que podemos, somos filhos, fomos comprados. O Espírito Santo nos leva. Você sabe o lugar? Eu não sei, mas quando eu fecho o olho e desejo estar com Ele, o Espírito Santo me leva na sala do trono. Onde eu adoro, porque eu tenho essa necessidade para ser suprida. E assim, é um pouco triste, porque às vezes na casa de Deus, querido, as pessoas adoram às vezes a instituição. Eu sou tal, eu sou não sei o quê. Elas adoram mais a instituição do que o Senhor da instituição. Às vezes a pessoa dá um testemunho maravilhoso, e no final diz, eu sou não sei o quê. Então a nossa adoração, ela tem que ser direcionada a uma pessoa, a Jesus Cristo. E essa necessidade nossa vai ser suprida no nome de Jesus. Amém? Você sabia que Deus não procura adoração? Deus não procura adoração, Ele procura adoradores. Está lá em João 4. Já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são esses que o Pai procura. Quem que Ele procura? Os adoradores. E não a adoração. A adoração vem em consequência. Então Ele está interessado em você. E você tem que estar interessado no coração dEle. E não na bênção dEle, mas no coração dEle. A primeira necessidade é ser suprida. Eu sou um adorador e eu preciso mais desse Deus. Eu morro se eu não tiver a presença do Senhor, se eu não tiver comunhão com o Senhor. Glória a Deus, querido. Então, quando você está adorando a Deus de verdade, Ele vai mostrar para você quem Ele é. É um ofício que nós recebemos aqui na terra e vamos ter ele eternamente. Quando nós estivermos no céu, o que a gente vai fazer lá? Adorar ao Senhor. Quando? Sempre. Então, é melhor a gente já ser adorador aqui, porque só vai subir os adoradores de Deus. Amém? Então, quando você vem para o culto, querido, primeira coisa, eu estou indo
para suprir uma necessidade do meu espírito, de comunhão, de adoração. Eu nasci para adorar, e eu preciso adorar. Amém? Isso queima no seu coração? Glória a Deus. Segunda necessidade que nós vemos nesse texto é a necessidade do conserto. Olha aí no versículo 5. Então vamos começar por partes aqui. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Algumas traduções que seria mais correta: vou perecendo. Ai de mim, vou perecendo. Depois que ele viu toda aquela glória, ele teve comunhão com aquela glória, ele estava ali, ele cai num conserto aqui, né? Ele vai precisar consertar. Ai de mim, que vou perecendo. Querido, e quando a gente está na presença do Senhor de verdade, né? Tantas coisas da gente vai caindo, né? João, na ilha de Patmos, quando ele teve a visão do Senhor glorificado ali, ressurrecto, ele caiu, né, de joelhos. Daniel caiu. Abacuque diz que tremia os lábios e balançava os joelhos. Ixi, na presença do Senhor, querido, as coisas vão entrar no lugar, né? Muita coisa da gente começa a cair, a gente vai se prostrando. Jó, querendo defender a sua perfeição, né? Se justificar que ele não tinha pecado, que ele era isso, aquilo, mas quando ele viu o Senhor, o que ele disse? Eu me abomino. Então é nessa hora quando a gente começa na adoração a ver e buscar o Senhor e ter mais da presença dEle e mais da revelação dEle, a gente começa a perecer, a gente começa a ver que está perdido, a gente começa a dizer: eu me abomino, quem sou eu, né? E é isso que a gente vê, querido. Pedro não vai dizer assim, né? O Senhor disse para ele: vai ao mar, lança a tua rede à direita e você vai achar peixe. Ele foi lá e viu que realmente pegou tantos peixes, ele entendeu que Jesus era Deus encarnado. Ele disse: Senhor, sou pecador, se afasta de mim. Até ele não ter na cabeça que Jesus realmente era o Filho de Deus, porque Jesus usou o barco dele. Pedro, empresta o teu barco. Ele pregou lá para a multidão, ele fez ali uma pregação tal, e depois ele desceu, ele diz: vai lá e lança a rede. Até ali Pedro talvez não tinha entendido quem era Jesus, mas quando ele viu que é aquele que fala e as coisas acontecem, aquele que criou todas as coisas pela sua palavra, pelo poder da sua palavra, ele disse: afasta de mim, que eu sou pecador. E engraçado, enquanto Jesus estava pregando, ele não disse: Senhor, eu sou pecador, mas quando ele entendeu quem era Jesus, ele diz: eu sou um pecador. E aí, continuando aqui, querido: porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Que conclusão que nós chegamos aqui? Que a presença do Senhor provoca confissão de pecados. Você fala assim: mas por que tem tanta gente que parece que está no pecado, e continua no pecado, e não confessa o pecado, e não se arrepende do pecado? Muito simples, ainda não viram o Senhor. Eu gostava de uma música muito antiga, que não sei se é muito antiga, né? Que dizia assim, era esse texto: vejo, Senhor, quem lembra? Vejo, Senhor, meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. E quando isso acontece, a gente começa a confessar os pecados. Eu acredito que isso provoca uma ânsia de vômito do nosso espírito, de jogar para fora tudo aquilo que nós não deveríamos estar mais fazendo. A presença do Senhor, ela vai provocar em nós uma introvisão, e a gente vai dizer como ele: quem sou eu? Porque ele disse quem ele era, mas depois que ele viu a presença do Senhor, o que ele diz? Eu sou um cara que tem lábios impuros. Mas até que ele não viu a presença, ele não reconheceu que ele tinha lábios impuros. Então é muito gostoso, por isso que eu disse que a primeira necessidade é comunhão com Deus, intimidade, adoração. Quando a gente faz isso, ele começa a consertar a nossa vida, porque a gente começa a ver aonde a gente está errando.
Isaías, ele achou que era crente até o dia que ele viu Deus. E serve para mim, querido, serve para você. A gente acha que a gente é crente, mas o dia que a gente tem um impacto, a hora que a gente tem uma profundidade, diz que quem sou eu? Rapaz! Você vai ver que Isaías, ele escreveu uns capítulos antes. Ai de ti, Corazim, ai de ti não sei o que, ai de ti. Mas quando ele vê o Senhor, o que ele diz? Ai de mim. Eu estou condenando eles, mas eu também tenho lábios impuros. Olha que interessante, ele estava condenando os outros com os lábios impuros. Mas aqui ele diz, ai de mim. Estou perecendo na presença do Senhor, porque a glória dele começa a mostrar quem eu sou. Então, uma necessidade que eu vejo muito importante nesse texto, de nós cultuarmos, virmos ao culto, é a segunda, de Deus consertar as nossas vidas. Aliás, não seria nem Deus consertar, é Deus mostrar onde está o erro, para que nós dizemos, eu quero ser consertado. Porque Jesus, quando diz para a igreja lá, vê onde você errou, volta lá, vê onde você errou, se arrepende. Ele não diz, eu vou arrepender para você, eu vou consertar. Não, eu estou mostrando para você, igreja, você que volta, é você que vai lá, é você que conserta, é você que volta às primeiras obras. Então eu acho muito importante isso. Você está aqui no culto, querido, e eu sei que quando agora Deus está falando aqui, você está sondando o seu coração, o Espírito Santo está mostrando coisas aí que você tem que mudar. Eu estou recebendo revelação. Quem sou eu? Ai de mim. Ai de mim. Nós não somos melhores que ninguém, querido, por ser crentes, né? Nós não somos melhores que ninguém. Eu vi uma vez uma frase dizendo assim, como é que é? Que ser cristão nada mais é de um mendigo, né? Pregar o evangelho nada mais é do que um mendigo que vai falar para o outro onde tem pão, só isso. Você já achou o pão da vida, aí você vai, mas é um mendigo falando para o outro, é um humano falando para o outro. É claro que Deus se deleita mais de nós que somos crentes, mas o amor dele é igual para todos, e Ele quer nos consertar, amém, querido? Que bom, né? Então, quanto mais a gente adora a Deus, mais prazer temos nele, mas mais desprazer temos em nós, querido. Isso é uma coisa que a gente vai ter que saber. Eu começo a ter tanto prazer em Jesus, tanto prazer nele, na comunhão, na intimidade, isso vai aumentando, mas ao mesmo tempo eu vou tendo desprazer em mim. Quem sou eu, gente? Como eu sou falha, ai, como eu faço isso, ai, não dá certo, como eu sou duro. Mas é bom. Deus não procura, na realidade, nem homens perfeitos. Deus procura homens que têm coração, que possam se arrepender. Vê a história de Davi e de tantos outros homens que fizeram coisas, sabe, absurdas, mas tiveram um coração de arrependimento. Pedro faz a sua pregação em Pentecoste. Ele faz uma explanação do que estava acontecendo ali, do derramar do Espírito, falou de Jesus, esse Cristo que vocês crucificaram, né? Ele morreu, ressuscitou e foi para o Pai e enviou o Espírito prometido. Quando eles tiveram através do Evangelho, porque quando se prega o Evangelho, a glória de Deus também está sendo mostrada ali, a glória de Deus está indo, e eles ficaram apavorados e disseram, Pedro, o que nós fazemos agora? Olha lá, a glória de Deus, a glória do Evangelho provocou busca de conserto e arrependimento. Arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados no nome de Jesus. Amém, querido? No céu, só vai subir aqueles que estão em processos de consertos. Eu sempre digo que nós temos uma placa aqui enfincada em cima da nossa cabeça, escrito em obras. Nós estamos em obras, em edificação. Mas temos que estar no processo. Esses vão subir, esses estarão com o Senhor. Amém. Não é saber o que é certo e o que é errado, mas é quando Deus revela, a gente tomar uma postura em cima daquilo que está sendo revelado. Amém. Então o que eu entendo aqui é que a glória do Senhor, ela denuncia os nossos erros, os nossos pecados, os nossos defeitos. A glória do Senhor, quando a gente está diante dela, ela invade os porões da nossa alma, porque é lá que as coisas estão escondidas.
Querido, quem que tem acesso ao porão da sua alma? Eu olho você aqui, eu consigo ver só o seu exterior. Mas só Deus sabe o que tem aí no porão da sua alma. Mas quando nós estamos diante da glória de Deus, essa luz vai lá no porão da nossa alma, e aquilo que nem nós às vezes estamos esquecidos, porque o próprio Isaías tinha esquecido que ele tinha impuros lábios, mas quando a glória está lá, vai no porão da alma dele e ele vê, puxa, eu sou impuro de lábios e vi o Senhor. Amém, querido? Precisamos dessa glória. Aqui em Atos 19, quando Paulo foi em Éfeso, e Paulo mostrou ali a glória do Evangelho, o poder de Deus, a manifestação do Senhor Jesus, e diz assim, há muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, feiticeiros, bruxos. A glória de Deus pelo Evangelho de Paulo foi tão profundo na vida dos Éfesos, que eles vinham publicamente dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu confesso. E eles se confessavam e se purificavam publicamente. Porque se o Evangelho do Senhor não mudar a nossa vida, tem alguma coisa errada com esse Evangelho, ou conosco. Porque estar na presença do Senhor e adorar e buscar Ele sempre, não ocasionar arrependimento e mudança de vida, né? Tem alguma coisa errada, não é? Então, querida, a glória de Deus, ela está sendo manifesta, principalmente nesses últimos dias. Jesus vem buscar não uma igreja defeituosa, uma igreja toda suja, uma igreja, sabe, toda mal maquiada, toda feia. Jesus vem buscar uma igreja sarada, uma igreja santa. Uma igreja santa. E é por isso que Ele precisa manifestar para nós essa glória dEle. Glória a Deus, querido. Então, um dos serafins, versículo 6, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como a tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada. Olha lá, iniquidade tirada e perdoado os teus pecados. Aqui eu lembro do 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Duas coisas Ele faz, perdoa o pecado, mas se Ele só perdoar, a gente fica manchado ainda. Eu perdoo o pecado, mas também purifico. Essa brasa viva, querido, você sabe o que é? É o sangue de Jesus, para nós hoje. Quando a gente se arrepende, quando a gente reconhece e a gente vê no porão da nossa alma aquilo que a glória de Deus está mostrando, a gente se arrepende, a gente se conserta, o sangue, ó Deus, perdoa por causa do nome de Jesus, Ele limpa aquilo que você está devendo, mas mais do que isso também Ele vem com o sangue, porque o sangue de Jesus tem poder, amém? E lava, e a gente fica puro, as nossas vestes ficam mais brancas do que a alva neve. Essa é a brasa que nós temos. Porque senão nós até desistiríamos de continuar a estar na presença do Senhor. Porque se todas as vezes que a gente vai, a gente visse o nosso erro, mas não tivesse um conserto para isso, eu disse, poxa, eu não vou mais na presença. Porque toda vez que eu vou, eu vejo meus erros e eles continuam lá, e eu não tenho uma saída para isso. Mas o Pai enviou a brasa viva do céu, Ele se encarnou, morreu, derramou o seu sangue. Então hoje também, como Isaías, quando a gente vê o nosso erro, quando a gente precisa consertar algo, a gente se arrepende, o Senhor lava, o Senhor purifica e o Senhor perdoa. Então na adoração, olha que lindo, por consequência também nós somos purificados. Porque o Senhor nos lava, Ele mostra, a gente se arrepende. Glória a Deus. Mas você entende, começa tudo com adoração no culto. No próprio culto também vem essa necessidade do conserto. Glória a Deus, vamos consertar, querido? Vamos consertar as nossas vidas, né? Jesus vai falar assim no seu evangelho, que as pessoas não quiseram a glória dele, sabe por quê? Porque a glória dele denunciava as obras más. E os homens, por querer continuar nas obras más, se separaram
de Jesus. E amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Porque a glória dos homens, ela não tem luz suficiente para mostrar o erro. Então vamos ficar com a glória dos homens. Porque a glória de Deus, ela mostra, ela denuncia as obras más. Que muita gente dizendo hoje com esse evangelho mamão com açúcar, né, querido? Ai, Deus é amor. Ah, não é bem assim. Ah, deixa para lá. Uma pessoa daqui da igreja mandou um vídeo para mim assistir, e eu assisti um bom pedaço, mas eu já conheço aquele, né, pastor lá, aquele homem. Gente, eu já tinha visto tanta besteira ele falar, mas nessa ele fala assim, ele diz assim, eu tenho minha igreja lá, e está cheio de jovens namorando. Ele disse, você acha que eles não têm relação? Então eu não posso falar que é errado, eu tenho que mudar a pastoral, ele disse. Mas a Bíblia nunca diz que a gente tem que mudar a pastoral, ela diz que a gente tem que mostrar o que é certo e o que é errado, o que é luz e o que é treva. Se a pessoa quer continuar, o que a gente pode fazer? A gente não pode forçar ninguém a fazer, né? Ele diz que tem que reformular a pastoral, e ele está fazendo isso, né? Nós estamos no século 21, é como se estivesse dizendo, a Bíblia está tão ultrapassada, né, gente? Vamos mudar um pouco. A Bíblia está ultrapassada. E ele falou até de, né, tantos casais aqui, você acha que não tem um ou outro que está pulando cerca? Meu Deus, como que pode o cara concordar com isso? Que não é bem assim? Misericórdia, gente, onde a igreja está chegando? Isso aí é distância da glória de Deus. Porque quando a gente está debaixo da glória, Deus mostra para a gente como deve fazer, não deve fazer. Eu não tenho que ficar mudando o pastoral. Vou me adequar aqui com a Chama Viva, porque nós estamos em 2018. E algumas coisas que a gente tem que adequar, não é bem assim, vamos levar. Gente, Deus não é brasileiro. Por que eu digo isso? Né? Deus não é de nenhuma nação, Deus é de toda a terra. Mas eu digo isso porque no Brasil, para tudo se dá um jeitinho. Querido, não tem jeitinho com Deus. Não tem como comprar Ele. Para dizer, olha, aqui, Senhor, não dá na Chama Viva para o Senhor liberar aí para o pessoal. Isso aqui está difícil deles fazer, Senhor. Não tem isso, querido. Nós temos que andar em retidão e em santidade. Noé e sua casa não foram destruídos no dilúvio, porque Deus olhou e disse, olha, na terra tem um homem reto ainda. E íntegro, você sabe o que é íntegro? Inteiro para Deus. Ele não tinha um pedaço para Deus, um pedaço para o mundo. Ele era inteiro de Deus. Você já viu Deus testemunhar de um servo seu para o diabo? Está lá em Jó. Olha lá, diabo, vem aqui, eu vou falar para você de um cara lá na terra. Olha lá, meu servo Jó, que anda em retidão, que procura me agradar. Então Deus está... E não tem reformular nada, querido. Eu não estou querendo dizer que nós somos perfeitos, mas eu estou querendo dizer, por isso que Paulo diz em uma de suas cartas, para que sim, vocês andem naquilo que vocês já alcançaram. Quer dizer, aquilo que você aprendeu, anda naquilo que você aprendeu. Você não aprendeu tudo, nem eu ainda. Mas naquilo que eu já aprendi, eu tenho temor. Eu quero andar na retidão da palavra. Guardo no meu coração as tuas palavras, está escrito no Salmo lá, para não pecar contra ti. As palavras que eu tenho, eu guardo para não pecar contra ti. É conserto, querido, e nós precisamos consertar. Amém? A noiva nesses últimos dias precisa consertar muita coisa. Se ela realmente ama o noivo e quer estar com ele, tem muita coisa para consertar, né? Mas amém, glória a Deus. E o último que eu quero falar, querido, que está no versículo 8, que é a necessidade também da disposição para o serviço. Olha lá, depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia, aí o Senhor perguntou, não direcionado para ele, mas perguntou assim, né? Ele ouviu, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí ele mais que depressa disse, eu, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Olha, com certeza se Deus não tivesse ainda mostrado a glória e nem purificado ele, ele não teria respondido, envia-me a mim. Mas ele já tinha visto a glória. Deus já purificou e garantiu, ó, você está puro, tirei os seus pecados foram perdoados e você está purificado. Ele diz, envia-me a mim. Então é depois de consertados e purificados com o Senhor que nós estamos prontos para o serviço. Glória a Deus. Não é perfeitos, é purificados.
porque nós vamos falhar. E eu já falei aqui uma vez que uma coisa que eu prometo para todo mundo aqui é que eu vou falhar. Como pastor, só posso prometer isso. Uma hora ou outra a gente vai falhar, porque eu sou humano, você é humano, e nós temos alguns defeitos ainda, de fabricação, não por causa de Deus, mas porque nós somos, né, no físico ainda, na genética, nós somos de Adão, e por isso que a carne não se converte. Você pode pregar para a carne, né? Olha para ela e diz, olha, eu te digo, aceita Jesus, a carne não vai aceitar, ela ainda não é convertida. Então nós temos um problema, né? Não somos perfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados por meio de Jesus Cristo, amém? Que Ele é nosso padrão, nosso homem perfeito. Então, querido, aqui falando de serviço, porque ele diz, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então o que Deus precisa? De púlpitos fora da igreja. Como Isaías, você veio aqui hoje, você sentiu a glória de Deus, você está vendo os seus defeitos, você está sendo iluminado para ser consertado, mas depois Deus vai requerer a última coisa, que é uma necessidade quando a gente vem para o culto, é responder o chamado do Senhor, a quem enviarei? Deus precisa de luz lá fora. Ah, deixa que o pastor é luz por nós. Não! Eu não posso estar no seu trabalho, não posso estar no seu estudo, não posso estar no seu bairro, não posso. Amém. Envia-me a mim. Então nós somos púlpitos do Espírito Santo. Quando nós estivermos lá fora, ele vai precisar de púlpitos. O púlpito é a sua vida. Prega com ela para as pessoas. Porque eu tenho certeza que Deus nessa manhã está olhando para cada um de vocês e está fazendo essa pergunta no ar: a quem enviarei e quem há de ir por mim? Será que aí dentro você tem uma disposição para responder: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Amém? Se você tem a disposição, fala bem alto: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? O teu capacitador é o Espírito Santo. Você sabia que a sua memória é o Espírito Santo, porque ele fará lembrar as coisas. Essa palavra, as outras palavras, aquilo que você lê, aquilo que você aprende, o Espírito Santo é a sua memória, porque na hora certa ele traz para você, e você, opa, eu vou falar isso. Seja luz lá fora, seja arauto do Senhor, seja um Isaías, que diz: envia-me a mim, Senhor, eu estou aqui, à tua disposição. Já vi tua glória, já fiquei maravilhado, também vi meus defeitos, mas estou muito agradecido porque o Senhor se dispôs a me purificar e perdoar os meus pecados. Agora que o Senhor pergunta, não tem como eu dizer: por que não eu? Por que não eu? Se eu já estou purificado, se o Senhor já se revelou para mim, se o Senhor já me santificou, eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus, querido. Então Deus precisa de púlpito lá fora. Nós somos, sabe o quê? Funcionários públicos do reino de Deus. Nós somos funcionários públicos do reino de Deus. A nossa geração, enquanto estivermos vivos aqui, somos funcionários públicos do reino de Deus. Até o último momento do nosso coração batendo, estaremos fazendo a obra do Senhor. Estevão, até o último momento, ele estava falando de Deus, sendo apedrejado, céus abertos. Ó, estou vendo o Filho de Deus, ele ressuscitou lá, está à direita do Pai para me receber. E Pai não imputa os pecados dele. Olha que homem, que coração. Até o último momento. Eu lembro sempre de um vídeo que eu assisti, querido. Um senhorzinho bem velhinho, devia estar com 85, 90 anos, sei lá, ele está lá no púlpito, falando, daqui a pouco ele vai lá e ele senta, e a moça vai cantar uma música e até fala do Senhor, de estar com o Senhor, e ele falece ali no púlpito. Até o último momento da sua vida, ele estava pregando e servindo ao Senhor: eis-me aqui. E a gente, às vezes, com 30 anos, 40 anos, a gente já quer se aposentar das coisas do Senhor. Não estou falando de pastor, não estou falando de geral. Tem gente que se aposenta mais cedo. Ah, eu já fiquei 20 anos na igreja, rapaz, tá bom, já. Se fosse somar 20 anos, todas as orações que eu fiz e toda a glória que eu dei para ele, minha carteira já deu. Agora eu vou me aposentar, vou viver minha vida. Não. Paulo na cadeia, querido, preso. Ele escreveu tantas cartas, Efésio, Filemão, né, e outras cartas lá, são 4 ou 5. Na cadeia ele escreveu cartas maravilhosas. Como que um rapaz preso
numa cadeia, injustamente consegue achar inspiração para escrever tantas coisas maravilhosas para a igreja, é porque ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele já tinha visto Jesus no caminho de Damasco, eu vi a glória do Senhor. Ananias, depois de 3 dias, orou para ele, os pecados deles foram perdoados, limpados, ele se arrependeu e se tornou um homem de Deus, mas até o fim. Ele já estava escrevendo: já estou pronto para ser oferecido como libação, eu vou morrer. E uma das cartas que ele escreve, que é Filipenses, né, que fala muito de gozo, de alegria, alegrai-vos, outra vez diz: alegrai-vos no Senhor. Querido, como que um rapaz vai escrever de alegria numa cadeia, numa situação tão difícil, numa situação tão perseguidora, tão massacradora? Sabe por quê? Ele é servo do Senhor. Ele era servo do Senhor. E nós somos servos de Deus. Estamos aqui para servir o reino e não para servir a nós mesmos. A Bíblia vai falar de tantos homens que querem servir o seu próprio ventre. Cartas que foram escritas para a igreja e dizer: olha, tem uns fulanos aí que na realidade eles querem a glória deles mesmos e eles querem servir o seu próprio ventre. São pessoas que andam no seu próprio ventre. E quando eu falo que andam no seu próprio ventre, você lembra daquele animal, a cobra. A cobra significa maus, o diabo, Satanás, o seu reino. Quem anda no seu próprio ventre, querido, nós andamos na palavra do Senhor. O que ela falar, eu estou fazendo. O que ela direcionar, eu respondo: eis-me aqui, Senhor, para fazer a sua vontade. Não a minha, a sua vontade. E essa é a maior dificuldade. Ontem na escola bíblica a gente está falando, qual a maior dificuldade de agradar a Deus? Eu perguntei, e o Kiko respondeu na lata, né, Kiko? É quando nós queremos agradar a nós mesmos. Aí o agradar a Deus fica em segundo plano. Porque às vezes a gente passa uma maquiagem, a gente dá uma disfarçada, mas no fundo a gente não está fazendo a vontade de Deus, a gente está fazendo a nossa, a gente quer agradar a nós mesmos. Porque, eu vou dizer para você, quem serve a Deus, presta atenção, quem quer servir a Deus, quem quer ser discípulo, quem quer servir, muitas coisas que o Senhor vai pedir para você, vai desagradar a você, mas vai agradar a Ele. Aí você que põe na balança, se compensa, será que, né? Porque Ele pede coisas para nós que muitas vezes vai tomar o nosso tempo, vai tomar a nossa vontade, vai tomar tantas coisas nossas. Mas o servo, ele veio para servir. Jesus veio para quê, querido? Para desfilar e dizer: olha, eu ando sobre as águas, filma aí, põe no Facebook, olha os mortos que vêm para fora. Querido, Jesus não gostava de estrelismo. Você vai ver que a maioria dos milagres ele diz: não fala nada para ninguém. Olha lá no texto, não diga para ninguém, fica quieto. Ele veio para servir, e serviu até dando a sua própria vida e sofrendo numa cruz, morrendo por nós. Ele é o nosso exemplo. Sede imitadores de Cristo. Amém? Então, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você é o que de Deus? Vaso de Deus. A Bíblia chama a gente de vaso. Por que vaso? Porque lá fora, como vaso, você vai levar a água que você ganhou, de graça aqui. O transbordar da sua vida, você leva a água para as pessoas. Por isso que ela nos chama de vaso. Envia-me a mim. Quem? O vaso. E quando não é água, é o vinho. O vinho é símbolo de alegria. Você está cheio de alegria. O vaso está lá para servir. Eis-me aqui. Tem alguém querendo pular da ponte, tem alguém querendo morrer, tem alguém querendo acabar com a vida. Senhor, eis-me aqui. E aí você faz o que, vaso? Derrama vinho nele. Dá o vinho que está em você para ele experimentar. Amém? A Bíblia nos chama de carta. Por que carta? Nós somos, Paulo diz, as cartas vivas do Senhor. E as pessoas vão ler você. E quando elas leem você, diz: olha, eu quero esse Deus, cara. Eu quero ir nesse mesmo lugar que você vai. Eu quero fazer o que você faz. Que lindo, que gostoso. Eu estou lendo você, eu estou amando esse livro que é a sua vida. Porque a Bíblia diz que tudo que a gente faz está escrito no céu, as nossas obras. Mas enquanto nós não estamos no céu, para ser julgado até assim, mostrar essas obras para receber ou não receber galardão, aqui na terra nós estamos como um livro, como carta, as pessoas estão lendo a nossa vida. Deixa elas ler Jesus em você, querido. Talvez ela não aceita você ir com uma Bíblia, ela vai ficar assustada do Evangelho, mas se ela não quer ler aqui, ela vai ler aqui,
Glória a Deus. O que mais que nós somos o Senhor? Templo de Deus. Se as pessoas não vêm até o templo vai até as pessoas. Porque a Bíblia diz que eu é que sou o templo. Ah, eu não gosto na igreja. A igreja é o quê? Tem problema. Você diz assim, mas eu estou aqui, cabeção. Você vai ver só. Eu vou mostrar o Jesus que mora aqui dentro. Você não quer ir no templo, mas você está do lado do templo. E a glória do templo vai pegar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Você é luz, você é uma lâmpada. A lâmpada tem que estar lá fora. Para que lâmpada? Para mostrar para as pessoas que não existe beco sem saída. Quando a luz vem, existe uma saída para todo mundo. Ai, que eu sou um pecador, eu não presto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aí eu quero morrer. A luz vai lá. A luz que está em você, você só é a lâmpada, a luz que está aqui dentro vem para fora. E mostra para as pessoas que não existe beco sem saída para quem está em Jesus Cristo. O 1 Coríntios 3,9, olha que interessante do que nos chama. Eu estou falando desses apelidos que a Bíblia dá para nós, querido, para encaixar aqui no serviço. Porque vai dizer assim, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Lavoura. Quando você fala de lavoura, você lembra do quê? De alimento. Então aquilo que as pessoas precisam comer, está aí. Você é a lavoura de Deus. Alimente as pessoas com a palavra, com aquilo que está dentro de você. Você é edifício de Deus. Tantas pessoas que estão sem teto, mostre para ela que existe um teto, existem as asas do Altíssimo, onde a gente pode habitar com segurança debaixo dela. Amém? Você é edifício, você é lavoura. O Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente, quer dizer, abundantemente em vós a palavra de Cristo. O verbo se tornou carne para que a carne se torne verbo. O que você é de Deus? Também você é o verbo, não o verbo com O maiúsculo, mas é o verbo, é a palavra de Deus que está aí fluindo. Habite ricamente em vós abundantemente a palavra do Senhor. Quando ela habitar abundantemente, você, a carne, se torna verbo. E ela vai falar o verbo. Que a gente deve falar tudo conforme os oráculos do Senhor. Lemos ontem também na escola bíblica. A palavra, do jeito da palavra. Falar como crente, expressar-se como crente. E esses oráculos, essa palavra, esse verbo vivo. Isso é trabalhar, dizer sim para Deus, eis-me aqui. É na hora que você precisa abrir a boca para lançar a palavra e você se dispõe a fazer isso. Mas justo agora eu vou começar a falar com as pessoas, vou perder o almoço, aí eu vou atrasar querido almoço, que se lasque, fome que se lasque, tem uma alma que vai para o inferno. Senhor, é agora. Usa-me agora. Eis-me aqui. Glória a Deus, querido. O 2 Timóteo, a gente já está encerrando. 2 vai dizer assim no 3 e 4. Participa dos meus sofrimentos, Paulo está dizendo, porque Paulo estava preso, né? Como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O que você é lá fora? O que você é lá fora? Soldado. Soldado é aquele que luta pelo outro, é aquele que intercede pelo outro em oração. Por isso que Paulo diz assim, participa dos meus sofrimentos, e ele usa o símbolo do soldado. Timóteo, eu estou sofrendo aqui, mas você como soldado intercede, ora comigo, esteja comigo. Então tem muitas pessoas, querido, que não têm esse poder, essa autoridade, esse conhecimento que nós temos de Jesus, porque Ele nos deu a autoridade de sermos um soldado. E você está vendo gente levando flechada toda hora, tiro toda hora, está morrendo na trincheira e você vai ficar assistindo? Não! Eu vou dar cobertura para ele. Na guerra tinha essa coisa de dar cobertura. Quando alguém precisava sair de algum lugar, os outros saíam todos dando tiro para que esse pudesse ser socorrido ou sair dali. E muitas pessoas precisam sair de trincheiras e lugares que não tem saída. Quem que vai entrar lá na frente? Nós vamos entrar e começar a dar tiro no inimigo, para que essa pessoa consiga sair daquele lugar, daquela prisão, daquele momento. Então você é um soldado, querido, de Cristo. Se ocupe com os negócios do exército do Senhor, é o que está dizendo aqui.
Vai para cima, e aí vos deu autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e nada absolutamente vos causará dano, né? Vamos orar, vamos interceder, vamos ser soldado para o irmão, para o vizinho, para quem estiver precisando. Não importa quem seja, seja um soldado do Senhor. Exercita os dons que Deus deu para você, querido. Dons, ele serve para atrair as pessoas. Paulo, lá na ilha de Malta, ele estava indo sendo, olha que interessante, Paulo até com algemas na mão estava ganhando alma, né, e ganhando o mundo. A gente está tudo livre, a gente não consegue ganhar muita coisa não. É ou não é? Vamos falar a verdade? Ele estava indo com algemas para Roma. Aí teve aquele naufrágio, eles foram parar na ilha de Malta. E na ilha de Malta tinha lá o pai do principal da ilha, devia ser um governador da ilha, alguma coisa assim, que estava enfermo na cama lá com febre. Paulo vai lá com as algemas, olha que coisa até interessante, né? Alguém fala assim, esse presidiário vai orar, quero só ver, esse cara se está sendo preso porque não presta. Paulo foi lá, orou, e o cara foi curado. Aí diz a Bíblia que enfileirou os doentes e enfermos da ilha para Paulo orasse, Paulo orava e eles eram curados. Com algemas, querido. Isso é serviço. Isso é usar os dons que Deus deu, a autoridade que Deus em prol do próximo. Por isso que o fruto não é para mim, o dom não é para mim, é para servir o próprio. Para que eu tenho o dom de curar? O dom de curar porque eu preciso que as pessoas sejam curadas. Eu preciso exercitar esse dom nas vidas das pessoas. Porque misericórdia? Misericórdia não é para mim. Misericórdia eu exercito na vida do meu irmão. Socorro não é para mim, é para socorrer o meu irmão. Então usar esses dons que Deus tem te dado, vamos exercitar. Exercitar. É desenterrar esse talento. A gente está parecendo aquele da parábola que tinha só um talento, ele enterrou. Vamos desenterrar. O Senhor diz, não é hora de enterrar o que eu dei para vocês, é hora de vocês exercitarem o que eu dei para vocês. Eu comprei uma noiva, eu purifiquei uma noiva, eu capacitei a noiva. Eu dou poder da noiva dar frutos. Eu dou poder da noiva exercitar a autoridade sobre os malignos. E sobre as situações, não existem situações que não possam se prostrar diante da oração de fé de um homem justo. Porque Tiago vai dizer que Elias era um homem como nós. Olha, querido, você sabe quem foi Elias? Pensa num cara que era usado por Deus para fazer milagre. Nós éramos, diz lá que Elias era homem como nós. Só que ele foi lá e orou para que chovesse, para que fechasse o céu, e fechou. Mas depois ele foi lá e orou para que choveu. Depois de 3 anos e meio, choveu. Elias orou para que caísse o fogo do céu, o fogo caiu. E a gente vai orar, a gente fica... A primeira coisa que a gente pensa na cabeça, mas e se eu orar e não fizer? Querido, vai e faz o que tem que fazer e tenha fé. Esquece o se prende muita gente. Eu queria tanto falar em língua, mas e se for da minha cabeça? E se não tem si, querido? Está no louvor, abre a boca e deixa Deus encher. A gente tem muito sim, nós, por isso é que prende a vida da gente. A gente não cresce, a gente não ministra, a gente não serve, porque tem sempre um si na frente. Esse si é do inferno. Na vida de crente, fé não combina com si. Fé é certeza, não é si. Será que o meu filho vai ser salvo? Vai em nome de Jesus. Mas se não tem si. E se Deus quer que ele vá para o inferno? Deus não quer ninguém vai para o inferno. Ele disse que amou o mundo, Ele quer o mundo, Ele quer todo mundo. Jesus não morreu para um, Jesus morreu por todos. Então o seu filho vai ser salvo sim. Vamos entrar numa guerra, vamos entrar numa intercessão e vamos orar por ele, que Deus vai pegar ele. Agora quando Deus vai pegar, é problema de Deus, mas que Deus vai pegar, Deus vai. Um dia, na vida dele, numa das curvas da vida dele, ele vai bater de frente com Jesus Cristo, como Paulo bateu. Não importa o quanto duro ele seja, mas que ele vai, ele vai. Nabucodonosor, um homem tão arrogante, tão cheio de poder, dono do império tão grande, e Deus disse para ele, eu te pego, rapaz. Daniel já tinha avisado ele, olha, é melhor o senhor dar glória a Deus, esse negócio o senhor está se achando muito, olha. Aí um dia ele saiu na sacada e diz, olha que glória o meu reino, olha a glória, ele trouxe a glória para ele. E aí ele virou um animal, que diz lá que por 7 tempos, parece que era, não sei quanto tempo vai dar isso, um tempo ele
cresceu pelos, cresceu unha e ele foi pastar como animal. Aí um dia, pastando, ele olha para cima e reconhece que a glória é de Deus. E aí ele se converte e diz no reino dele que todos deveriam adorar e servir a Jeová, o Deus de Daniel. O coração do rei, diz o provérbio, Deus inclina, é como um ribeiro, Deus inclina para onde ele quer. Se tiver oração, se tiver fé, a coisa acontece. Mas enquanto a gente tiver e se, o diabo fica aplaudindo nós com o nosso sim. Então vamos dizer é certeza, vai, em nome de Jesus. Glória a Deus. É assim que a gente tem que servir lá fora, querido. Então exercita esses dons. Então, concluindo, querido, num culto de adorador, então, nós temos a visão de Deus, olha que interessante, a visão de nós mesmos, porque depois a gente vê quem sou eu, e a gente acaba tendo visão do mundo ao nosso redor. Quem vai por nós? Ele olhou o mundo pecador e diz, eis-me aqui. Viu Deus, viu Ele mesmo e viu a necessidade do mundo. 3 coisas que tem que acontecer conosco nos nossos cultos, querido. Ver Deus, ver a nós mesmos e ver as necessidades daqueles que precisam de nós. A alma daqueles que estão nas trevas, eles não dizem isso para você, mas lá no fundo, a alma dele está clamando por uma luz que apareça na vida dele. Está clamando por uma saída. O Espírito está clamando por um Deus que ele não sabe aonde encontrar. Já tentou na droga, na prostituição, na riqueza, em tudo, nada satisfaz. Mas lá dentro a alma dele está clamando. E às vezes, querido, o seu cabeção que está ali do lado, né? No serviço, na escola, e você não abre a boca para ele. Por quê? E se? Porque às vezes você pensa muito, né? Eu estou estudando, na escola tem muito isso aí, né? As pessoas tiram muito sarro, muito bullying, né? Então alguém lá está com algum problema, você sabe a solução. Aí você fala, mas se eu falar aqui, tu vai falar, ah, rapaz, você está com esse negócio de Jesus, você é crente também, você crê na Bíblia. Aí você fica por causa, isso é um orgulho, você sabe que vergonha é orgulho, né? Por que é um orgulho? Porque você fica pensando na sua imagem. Ontem nós falamos isso na escola bíblica, não falamos? A gente pensa muito na nossa imagem, por isso que a gente tem vergonha. A gente não tem que se preocupar conosco, querido, que se lasque eu quero exaltar Jesus. O problema dele é com Jesus. Se ele ofender Jesus, não ofender, o problema é dele, ou do pessoal, mas eu vou falar. O que vão pensar de mim? O que vão pensar? Senhor, se perguntar o seu nome, Senhor, Moisés perguntando, vai lá e fala que eu sou o que sou. Vai lá fazer o que eu mandei, Moisés. Então não tem que ficar pensando, querido. As coisas que tem que fazer, tem que fazer. Se você não orar, as coisas não acontecem. Se você não botar o seu joelho no chão, as coisas não acontecem. Se você não profetizar, não determinar, no nome de Jesus, aquilo que você sabe que tem que ser feito, que tem que ser mudado, as coisas não vão mudar. Por isso que a Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se converte o Brasil para você ver o que essa nação se torna. E graças a Deus que esses espúrios que estão tendo aí, essa expurgação de só rato que está saindo do bueiro e vazando para tudo quanto é lado, isso aí é fruto de oração de uma pequena parte, de um, como é que fala lá que a Bíblia chama? De um remanescente que ainda não se dobraram a Baal, que aqui no Brasil ainda ora pela nação. E Deus está honrando a oração desse remanescente. Olha o que está acontecendo com o Brasil, olha o que está acontecendo esse ano, olha o que vai acontecer ainda. Vamos servir, querido, vamos servir. Somos funcionários públicos do reino, vamos servir esse reino. Não é dizer que é funcionário e não faz nada pelo reino. Aquilo nem se achar, mas isso aqui é tão pouco. O pouco, querido, é o suficiente para Deus se tem fé, se alguém está fazendo de coração, faça. Glória a Deus. Você está disposto? Eis-me aqui, envia-me a mim. Não fica olhando para o irmão do lado, Senhor, acho que é melhor enviar ele. Senhor, minha esposa é melhor que eu. Senhor, não, Senhor, envia-me a mim. Eu vou fazer a minha parte. Cada um faça a sua. E nós vamos levando luz para as nações. Amém?